Queridos irmãos, mais uma vez nós nos encontramos aqui abraçando fraternalmente a todos, a diretoria, os trabalhadores dessa casa e demais frequentadores. Já desde logo, enunciando o tema que nos foi... A Luísa fez a caridade de deixar livre o tema, então nós escolhemos o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é os trabalhadores da última hora. Tá? Não são só os brasileiros, todos os trabalhadores da última hora, tá? E este capítulo, ele diz respeito diretamente a nós, os espíritas. Embora a doutrina, como consolador prometido por Jesus, ele é para toda a terra, toda a humanidade encarnada e desencarnada, esse capítulo diz muito de perto para nós espíritas, porque lá pelas tantas, dentro desse capítulo, as entidades responsáveis, as entidades superiores responsáveis pela codificação da doutrina, deixam bem claro quando dizem textualmente: bons espíritas, meus bem-amados, sois todos vós obreiros da última hora. Então, nós espíritas somos, está bem claro, os trabalhadores da última hora. Bom, para compreender o que significa isso, este capítulo, ele é introduzido com uma parábola, tem o mesmo nome, os trabalhadores da última hora, que deu título ao capítulo. Ali nos fala, eu não vou desdobrar todo, porque é uma metáfora, né? A parábola é uma metáfora, é simbólica, mas traz um ensinamento. O que quiseram dizer? Que os trabalhadores da primeira hora, que foram chamados para trabalhar na seara do Senhor, simbolicamente falando, na seara divina, esses trabalhadores da primeira hora eram aqueles que tomaram conhecimento da primeira revelação de Deus à humanidade. A primeira revelação da lei divina à humanidade deu-se com Moisés, cerca de 1400 anos, mais ou menos, 1300 anos antes de Cristo, que recebeu mediunicamente os 10 mandamentos. Então, a primeira revelação não é a pessoa de Moisés, é a mensagem, o conteúdo, ou seja, os 10 mandamentos, assim como o ensino dos profetas que vieram depois. Os trabalhadores da primeira hora, então, são esses que tomaram conhecimento dos 10 mandamentos. Os que vieram depois tomaram conhecimento da segunda revelação. Quem é a segunda revelação? A segunda revelação foi trazida por Jesus, é o Evangelho. O conjunto dos ensinamentos de Jesus é o Evangelho. Evangelho em grego significa boa nova, boa notícia, etc. Então, aqueles apóstolos, no primeiro momento, aqueles 12, depois os discípulos, tomaram conhecimento da palavra, do conhecimento iluminativo do Evangelho. Então, esses também foram chamados para trabalhar na seara do Senhor. E, por fim, veio a terceira revelação, que é a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, que foi codificada por Allan Kardec. Então, a primeira revelação foi os 10 mandamentos, a segunda foi o Evangelho e a terceira a doutrina espírita. Cada uma das revelações, todas elas contém o quê? Contém a lei divina. Todas trazem a lei divina. O conteúdo delas é a lei divina. Só que cada uma delas, a seu tempo, foi uma nova edição da lei divina mais completa e mais aprofundada da lei divina. Por quê? Porque a humanidade vai evoluindo, tanto intelectualmente quanto moralmente. Então, a primeira revelação, ela não podia ser tão completa quanto a segunda, e a segunda nem tão completa e aprofundada quanto a terceira. Então, todas as revelações, essas três, elas tratam da lei divina, da lei de Deus, sua essência divina, mas cada uma delas é mais completa e mais aprofundada que a revelação anterior. Disso se conclui que a terceira e última é a mais completa de todas e a mais aprofundada. Bem, para entendermos bem essa situação dos trabalhadores da última hora, nós queremos relembrar que o Allan Kardec, durante o trabalho da codificação, ele nos apresentou 5 classificações. À luz dos conhecimentos que os espíritos superiores encarregados da codificação lhe transmitiram,
ele apresentou 5 classificações. Classificar é um trabalho científico, ele apresentou 5 classificações. As classificações são dele, Allan Kardec, cientista, filósofo, professor Allan Kardec, mas com base nos conteúdos que os espíritos forneceram. Então, a primeira classificação foi a classificação dos espíritos. Ele traz uma classificação como se classifica os espíritos, que nós não vamos ver hoje, porque não é o tema. A segunda foi a classificação dos médiuns. Depois veio a classificação dos espíritas. Classificou nós, hein? Cada um procura lá como é que se classifica, né? Depois veio a classificação da mediunidade. E depois a classificação dos mundos que circulam no universo. Nós vamos ter na classificação dos mundos que circulam no universo. Estou procurando apresentar de forma didática em razão do tempo que me der, se não deixar eu ficar até amanhã de manhã falando, porque o tema é empolgante, né? Então, pessoal, o que acontece? Essa classificação de Kardec dos mundos foi feita de maneira magistral, porque ele dividiu em 5 categorias os mundos. Cada mundo do universo vai pertencer a uma categoria dessa. Na primeira categoria, ele colocou os mais atrasadinhos, que são os mundos primitivos. A Terra já foi mundo primitivo. Quando? Lá na pré-história. Lá no início da evolução. Mundo primitivo. Depois, no segundo patamar, os mundos de expiações e provas. No terceiro patamar, meio, mundos de regeneração. Mais acima, mundos felizes. E mais acima, mundos celestes ou divinos. Nós não vamos enunciar aqui, poderíamos até ter seria uma outra palestra, né, as características desses mundos. Vamos ater que a Terra está na segunda categoria, é um mundo de expiação e prova. Logo, a Terra é um dos mais atrasados, é classe média baixa. Tá? Mas a Terra atualmente, além de ser um mundo de expiações e provas, ela está passando por um período de transição, ou seja, ela vai ser promovida, vamos falar um termo utilizado no funcionalismo público, né? Ela vai ser promovida a mundo de regeneração, mas ela está nessa fase de transição. Nós estamos dentro dessa fase de transição e nós não compreendemos essa evolução que está vivendo o nosso mundo, né? Nessa fase de transição. Vamos ver algumas características desse mundo de transição, dessa fase transitória, e como nós, os espíritas, obreiros da última hora, o que nós poderemos fazer e qual deve ser o nosso comportamento. Bem, nós arrolamos 4 características, existem mais, mas nós arrolamos 4. Primeira característica, desenvolvimento moral e desenvolvimento moral e intelectual dos parelhos. Ou seja, nós somos muito mais evoluídos em inteligência do que em moralidade. Há um desnível. A humanidade desenvolveu-se maiormente na parte tecnológica muito, mas na parte moral ficou aquém. Aliás, Kardec faz uma pergunta às entidades superiores da codificação, os benfeitores da codificação, na questão 780, foi registrado no Livro dos Espíritos, se o desenvolvimento moral acompanha o desenvolvimento intelectual. E os espíritos respondem que nem sempre. Nem sempre. É necessário, entretanto, esclarece as entidades superiores, que primeiro houvesse o desenvolvimento intelectual, a inteligência, porque com o desenvolvimento intelectual nós temos discernimento, nós temos esclarecimento para justamente distinguir o bem do mal. Então, por isso que o desenvolvimento intelectual precede ao desenvolvimento moral. Mas há necessidade de nós procurarmos com o tempo emparelharmos, buscar emparelhar, ou seja, que o desenvolvimento moral e o desenvolvimento intelectual estejam no mesmo nível, para que o conhecimento intelectual, como descoberta, invenções, etc., não sejam utilizados erradamente. Descoberta tecnológica não sejam utilizados para o mal. Tá? Como foi, por exemplo, o avião, né? Quando Santos Dumont inventou o avião, ele queria um meio de transporte que fosse pelo ar e que fosse mais rápido que os meios de transporte terrestre. O homem acabou utilizando o avião para a guerra. Isso lhe trouxe uma
grande depressão, não justifica, mas o levou ao suicídio. Então, quando nós temos muito conhecimento, porém pouca moralidade, nós usamos aqueles recursos que seria para o bem da humanidade, utilizando para outras coisas, moralmente para coisas que vão em prejuízo, não só pessoal, mas prejuízo coletivo. Bem, outra característica, além do desenvolvimento intelectual e desenvolvimento moral desnivelados, nós temos as guerras, violências e crimes. Ora, nós temos atualmente no planeta 7 grandes conflitos, fora outros que tem na África, dizem que tem 11 conflitos lá, internos entre eles, na Ásia também tem. Quando nós vimos a semana passada, não sei se os irmãos acompanharam, haviam planejado lançar uma bomba lá, não sei se era na Síria, no Haiti, estão sempre lançando bomba, mas haviam planejado, e horas depois fizeram, não cogitando se tinha crianças, se tinha velhos, se tinha doentes, se tinha hospital, aquela bomba. E a televisão, então, havia repórteres da TV Globo, foi lá e filmou. Então apareceu uma criancinha de 7 aninhos, não deve ter visto no Jornal Nacional, uma criança de 7 anos saindo de uma casa apavorada, com uma coisa no colo. Eu olhei e pensei, ela deve estar carregando uma boneca, né? Está bem na idade da boneca, né? Mas não era o bebezinho de meses. E a guriazinha corria para lá e corria para cá, não sabia para onde ia. Aí focaram ela mais de perto, o rostinho estava todo cheio de poeira. Era essa poeira da própria explosão. E ela chorando. Quer dizer, onde nós estamos? Que planeta, né? Um planeta desse não pode ser um planeta evoluído, né? Violência de toda ordem. Nós temos violência dos mais diversos, não só violência física, violência moral, violência ideológica, tudo que nós puder fazer para agredir o nosso próximo, nós estamos fazendo. Nós ainda somos muito violentos, temos uma carga de agressividade muito grande. Conforme Emmanuel disse, eu ouvi Emmanuel dizer isso pessoalmente, uma das 6 vezes que estive lá com Chico Xavier, o Emmanuel, a primeira mensagem sempre era do Emmanuel. O Emmanuel disse que nós somos mais sombra do que luz. Então nós precisamos diminuir esse percentual de sombra e aumentar o de luz. Esse só com o processo da evolução. Crimes nem se fala. Tem crimes, meus irmãos, que não estão nem catalogados, tipificados no Código Penal. O homem inventou crimes aí que não estão nem, a lei corre atrás dos fatos, já dizia um aforismo latino. Quer dizer, os legisladores têm que correr para legislar, para tipificar fatos que são tidos como crime, mas que não está na lei, mas que o homem, não só porque o homem também é criativo no mal. No nosso grau de evolução que a gente está, a gente é criativo no bem, mas também é criativo no mal, né? Então, inventaram uma série de crimes aí, de prejuízo. Por exemplo, crimes contra a internet, que a Receita não tinha essa coisa, gente. Agora, com o surgimento tecnológico, crimes que via internet que estão causando prejuízo. É uma forma de crime. Então, recém está sendo tipificado esse tipo de crime. Então, fora que nós temos aqueles crimes mais velhos da humanidade, né? Como estupro, como homicídio, nem se fala, como agora mesmo assassinaram um rapaz lá na frente da minha casa, lá até às 6 horas estava o cadáver lá, na hora que retiraram. Então, assim, ó, homicídio, estupro, roubo, todo aquele elenco, estelionato, corrupção, todo aquele elenco que está previsto no Código Penal e mais um elenco que não está. Então são crimes das mais variadas ordens, mas é um leque de ações delituosas que ainda a humanidade comete. Outra característica, além então do desenvolvimento intelectual e moral desnivelado, das guerras, violências e crimes, nós temos ainda enfermidades orgânicas, psíquicas e espirituais. Olha, lembramos que no tempo do Cristo, vamos cuidar das enfermidades orgânicas agora, no tempo do Cristo, a enfermidade predominante qual era? Era a lepra, né? A lepra era extremamente contagiosa, tem várias passagens no Evangelho, Jesus inclusive curou alguns leprosos, né? Chegavam os leprosos na cidade, por exemplo,
Quando entrava na cidade lá de Jerusalém, que era a capital, entrava, todo mundo saía correndo das suas casas, abandonava as casas, porque era contagiosa. Até que viessem as autoridades sanitárias e empurrassem aquela gente toda lá para o depósito humano, que era o Vale dos Leprosos em Jerusalém. Então a lepra não tinha cura. A lepra era uma doença muito comum do tempo de Cristo. Hoje tem cura a lepra, né? Tem algum tipo de lepra. Eu estive lá no leprosário, antigo leprosário lá em Itapuã. As que estão lá já se curaram, só que eles não têm onde. Não, as famílias não querem, né? Então eles vão ficar lá até desencarnar, né? No antigo leprosário. Eles estão internados até hoje lá, pessoas bem velhas que o leprosário não aceita mais, mas que não aceita outros casos, né? Se houver, mas à medida que vão desencarnando, vão, como eles dizem, vão desocupando o lugar e eles vão pegando outros tipos de doença. Bem, enfermidades psíquicas. Há uma gama de patologias mentais, desde a depressão, nas mais variadas formas, transtorno de personalidade, transtorno de ansiedade, esquizofrenia, é um leque de patologias mentais. E também, além das enfermidades orgânicas, psíquicas e espirituais. As enfermidades espirituais aqui são as obsessões, tanto a nível individual quanto a nível coletivo. São as obsessões. Depois eu vou narrar um caso de obsessão aqui, mas quero só encerrar esse primeiro bloco dando mais uma característica, além então do desnível, repetindo o desnível entre o desenvolvimento intelectual e moral, as guerras, violência e crimes, as enfermidades orgânicas, psíquicas e espirituais e também os resgates individual e coletivo. Como nós estamos no mundo de expiação e provas, aqui nós temos muito resgate. Então a gente anda pela rua, vê quantidade de pessoas deformadas, né? Pessoas que nascem já com enfermidades, que a gente chama de enfermidades congênitas, e que a medicina não dá conta, tá? Com deformidades, como por exemplo a anencéfalos, né? Que não tenha cérebro. O anencéfalo é aquele que tem o cérebro mal formado, tá? Ou incompleto, mas não é totalmente sem cérebro. Mas para a medicina ele está modificado, né? E também irmãs, a gente vê de vez em quando aparecem crianças siameses, né? Crianças grudadas uma na outra, né? Que às vezes não dá nem para fazer a cirurgia porque tem órgãos comuns, né? E deformidades de todos os tipos, doenças de todos os tipos que a medicina não está ainda não está conseguindo achar a cura para essa. Então são resgates. No momento em que houver o término do resgate, a cura virá de alguma forma. Tá? Bem, no meio desse caos todo aí, no meio dessa evolução, dessa panela de pressão que está vivendo o mundo, qual seria a conduta nossa espíritas como os trabalhadores, como os obreiros da última hora? Aqueles que têm conhecimento da primeira revelação, da segunda e da terceira, porque são cumulativos. Nós temos conhecimento das três revelações. Qual seria a nossa conduta, a nossa atitude neste mundo de transição com essas características todas? No que se refere à primeira, ao desenvolvimento intelectual e desnivelado com conhecimento moral, nós queremos lembrar que Emmanuel, o benfeitor espiritual do Chico, deixou bem claro na obra O Consolador, que um pássaro com uma asa só não voa, precisa de duas asas. Nós, para alçar o voo da perfeição um dia, nós teremos que desenvolver a asa do amor e a asa da sabedoria, ou seja, o sentimento e o conhecimento. São duas asas. Tá? Por outro lado, o problema se reduz que nós espíritas não estamos fazendo muitas vezes, embora tendo todas essas ferramentas, esse esforço de emparelhar o nosso desenvolvimento intelectual, o nosso estudo da doutrina, com a nossa conduta. Então, muitas vezes nós espíritas, embora saibamos teoricamente, embora estejamos intelectualizados dentro da doutrina, tá? Tem
Tem espíritas que só se intelectualizam, sabem de ponta a ponta, fazem uma palestra maravilhosa, se intelectualizaram com a doutrina, mas não se moralizaram. Então a gente vê espíritos fazendo coisas, horrores, né? Horrores, gente, mas como a gente mesmo pode se pegar, né? Fazendo o espírito, a gente cai em si, né? De noite, na hora da prece, quando faz aquele exame, né? Que Agostinho fazia, está lá no livro dos Espíritos, né? O Agostinho passou, conhecido na Igreja Católica como santo, mas nós não temos santo. Agostinho fazia um exame, né? Tudo que ele fez durante o dia, ele repassava a sua conduta durante o dia, o que ele tinha feito errado, o que ele tinha feito certo. Esse exame ajudou a Agostinho a evoluir, porque ele, no outro dia ele procurava consertar aquilo que ele tinha feito de errado. Então nós espíritas, nós temos o conhecimento, mas a doutrina não é só para intelectualizar, a doutrina é para moralizar. Então a ferramenta da moralização é o Evangelho. O Espiritismo, ele revive a moral do Cristo. Kardec perguntou aos benfeitores da codificação se a doutrina traria uma nova moral, uma nova ordem moral. Aqui moral estou usando como ciência da conduta. Tá? Moral tem 200.000 definições no dicionário, eu estou usando como ciência da conduta. Se traria uma nova moral. E os espíritos responderam que não, por uma razão muito simples, que não há moral mais elevada do que a moral do Cristo. Então o Espiritismo, como Consolador prometido, ele reviveu a moral do Cristo, os ensinamentos de Jesus, o Evangelho, que também constitui a segunda revelação, evidentemente, então a lei divina. É uma das revelações da lei divina que serve para qualquer tempo. A lei divina é eterna, ela serve para qualquer tempo, para qualquer lugar. Tá? Então, irmãos, no que se refere ao progresso moral, nós não estamos, ao progresso intelectual, nós não estamos condenando. Ele é necessário, porque com o progresso moral da inteligência, nós temos o discernimento do bem e do mal, tá? Nós temos, ilumina, né, o nosso caminho no sentido de distinguir o bem do mal. Então, o progresso intelectual deverá ser decorrente. Bom, agora eu já sei qual é o bem e o mal, já distingui pela inteligência, pelo desenvolvimento da inteligência, agora eu já sei qual é o caminho que eu devo seguir. No que se refere às guerras, violências e os crimes, a gente nota que a violência, quero me deter, está em todos os setores da sociedade humana. Na família, a gente vê pais agredindo filhos, vê mães agredindo filhas, vê marido agredindo mulher. Não é à toa que existe delegacia específica da mulher, mas também mulher agredindo o homem, né? Eu não sei se tem uma delegacia, mas deve ter a mesma, não sei. Então, um agredindo o outro. No trabalho profissional, a violência. E como se caracteriza a violência, muitas vezes, meus irmãos, armando coisas. Eu fui funcionário público e vi horrores. Armando coisas para que o nosso colega seja, vamos dizer, diminuído, a fim de que ele não me passe na frente e não ganhe uma chefia que eu estou cobiçando. Uma função gratificada enquanto eu estou cobiçando. Então, eu uso de todos os ardis, de todos os ardis, eu procuro denegrir a imagem do meu colega para que eu possa subir. Quer dizer, eu subo esmagando o outro, pisando no outro. Eu não subo pelos meus próprios méritos. Isso é uma forma de violência no trabalho profissional. No trânsito nem se fala, né? No trânsito, eu não dirijo, graças a Deus, mas o trânsito nem carroça eu dirijo. O trânsito é uma verdadeira guerra. Trânsito é uma verdadeira guerra. As pessoas, cada um quer ocupar o espaço, o outro não existe, né? Ele vai tocando, ele quer cuidar dele, vai tocando, e muita gente tem carro, não é carro, vai ler uma arma na mão da pessoa. Se passou um pouquinho na frente, a gente vê os motoristas trocando desaforo, né? Trocando palavras agressivas, porque ele quer ser o dono da avenida, ele é o dono, o resto que se vive. Então, o trânsito é uma violência muito grande, é muito sério. Tem uma irmã que dirige, que ela diz assim, eu quero evoluir, mas o trânsito não deixa. Tá? E também a violência está presente
nos outros meios sociais. Por exemplo, no futebol. Alguém vem me dizer que não, é só pedir os vídeos lá para a RBS, a quantidade de agressões que há nos campos de futebol. Fora o que eles não podem passar, que não deixam, porque eles passam só um resumo, né? Porque a massa, quando fica enfurecida, fica impensante, fica irracional. Qualquer comando ela segue. Ela não pensa, ela não racionaliza. Então, segue. Então, há muitas violências, tá? Notícias de muita violência dentro dos campos de futebol. Por quê? Porque o campo é violento? Não, nós somos violentos. Isso apenas externo aquilo que a pessoa é. Surgiu a oportunidade, ela deu vazão, mas é o que ela tem lá dentro. Porque ela, se fosse iluminada, auto-iluminada, se ela fosse evangelizada, podia estar no futebol, podia estar aqui, estar ali. Ela seria sempre teria sempre uma conduta equilibrada. Eu quero recordar uma coisa. Não sei se os irmãos viram. Muitas vezes nós condenamos a irmãos nossos que cometeram crimes, mas que agora estão na recuperação, porque se nós formos bem rigorosos conosco, nós ainda maltratamos o próximo, nós temos tudo ao contrário do evangelho, não perdoamos, tá? Nós falamos mal, maledicência, tem um nome bonito de fofoca, mas é maledicência, tá? Não é verdade? Nós fizemos tudo ao contrário do evangelho, que é a lei divina. Então nós somos verdadeiros delinquentes perante a lei divina. Nós somos delinquentes perante a lei divina, porque nós temos tudo ao contrário, nós respeitamos a lei divina, tá? Então muitas vezes nós julgamos, né? Embora Jesus não julgueis para não ser julgados, o irmão nosso comete algum deslize aí e cumpre lá a sua pena lá na prisão, depois ele sai, tenta se reabilitar, mas a sociedade não deixa. Então, assisti uma entrevista de um delegado de polícia que numa cidade do interior, bem interior do interior, faltou merenda para as crianças, merenda não chegou lá escolar, e os presos daquele presídio fizeram uma reunião e decidiram o seguinte: nós vamos doar hoje todo o nosso almoço, nosso lanche, nossa janta, vamos ficar em jejum para as crianças hoje. Doaram todo, naquele dia, todo o alimento, tudo que estava pronto, tudo bolacha, tudo para aquelas crianças. E muito bonito foi quando a diretora, então, pedindo licença ao juiz, né, levou uma representação de crianças que foram lá, eles estavam no auditório, e as crianças agradeceram, né, aos presos. Tão bonitinho que nem sei. Uma criança disseram, não sabia como é que é esse dia, os seus presos. Nós queríamos agradecer seus presos pela comida. Então, assim, ó, todo ser humano, todos vós sois deuses de Jesus. Nós temos uma fagulha divina, todos nós, independente do grau de evolução dos nossos erros. Essa fagulha divina é que nós temos que fazer com que ela se esparja dentro de nós. E nós o faremos a partir da vivência, do estudo e da vivência do Evangelho. Mahatma Gandhi dizia que se um único homem chega à plenitude do amor, neutraliza o ódio de milhões. Porque a gente ficou olhando, quando eu vi essa menina, fiquei perguntando, o que eu poderia fazer tão longe aqui, né? O que eu poderia fazer? Bom, além desses programas que tem, não sei se vocês irmãos conhecem, Médicos Sem Fronteira, é um programa muito sério, muito bem coordenado, às vezes manda um relatório mensal, a pessoa dá 30, 40, quanto que pode, né? E a Cruz Vermelha também, são trabalhos sérios. Pode fazer um depósito bancário, além dessa parte material, que muitos espíritas já estão fazendo, nós podemos a prece. As ondas eletromagnéticas da prece, que não tem distância, ajudam a eliminar, a neutralizar os efeitos deletérios desses atos violentos, criminosos. Então, a prece em benefício desse irmão que se encontram lá,
mas a espiritualidade não existe lá, só para a nossa divisão geográfica. Elevar o pensamento, vibrar, pedir por todas essas crianças, principalmente, que estão nessa situação, essas ondas eletromagnéticas vão ter algum efeito. Se um grupo fizer, um grupo maior, melhor ainda. Então, assim, nós esquecemos muito do efeito da prece. Não que a prece vai tirar o nosso sofrimento. A prece, eu gosto muito quando meu cunhado coloca que a prece é como se tivesse uma peça escura, os móveis todos desorganizados, foi tudo fora do lugar. Está escuro, eu quero arrumar, mas não enxergo. Aí acende uma lâmpada. Aí eu vejo tudo que está fora do lugar. Aí com aquela luz eu consigo organizar. A prece é essa luz, para nos organizarmos. Bem, no que refere às enfermidades orgânicas, nós falamos, né? Eu quero contar um caso de obsessão. Enfermidades orgânicas do corpo físico, as psíquicas, né? Depressões, etc. Eu falei para os irmãos. Aí não quero também me ater muito, porque aqui já entra a parte dos resgates coletivos, dos resgates individuais. Mas eu quero me ater às enfermidades espirituais, que diz mais respeito a nós, porque só o Espiritismo projeta luz sobre as enfermidades espirituais, que são as obsessões, tanto a nível individual quanto coletivo. Eu quero contar um caso que eu assisti lá em Uberaba. A primeira vez estava na fila lá, que é lá no Chico. Os irmãos sabem, né? Ia muita gente do mundo todo, né? Então formava aquela fila imensa. Pela verbalização a gente via que eram pessoas também de outros países, né? Quando baixava o avião no aeroporto é perto da sociedade, até hoje, o aeroporto, e dá uns 15 minutos de carro, e aí via aquela massa, né? Então formava-se aquela fila, aquela coisa toda. Então, o trabalho começava às 8 da noite. Mas a gente, para poder sentar, cidade pequena, tinha que ir às 4 da fila. E ficava ali, né? Como a pensão era muito perto, a pensão que nós ficamos, nós fomos cedo ali para a fila, parece que chegamos às 5 horas mais ou menos. Bom, de repente, lá pelas 7 tantas, veio alguém disse, ai, lá vem vindo ele. Aí todo mundo se virou, pensei que era o Chico, não era o Chico. Era um rapaz trazido pela própria mãe, magérrimo, tá? Se esparejando todo, dando pontapé para tudo que é lado, do ar, dando pontapé na mãe. E o pessoal que era dali já conhecia. Então o pessoal já ficou de... Aí quando ele se aproximou, o rapaz, ele não gritava, ele urrava, completamente possesso, no último grau de obsessão, que é a possessão. Tá? Subjugação, né? Possessão não é o nome correto, subjugação. E uma vizinha que estava ali me contou, de olha, essa mãe tem passado, esse rapaz não quer isso, não estuda mais, não toma banho, ele está por conta dos espíritos. Quantos anos ele tem? Perguntei, 20. Era um osso só, era um esqueleto só. E aí, ele tinha momentos que ele caía em si e outros momentos ele ficava completamente violento. E aí, 8 homens para segurar ele. Ele se jogava contra o muro, porque na cidade tinha um muro alto assim, muro alto até hoje, com tarde de verde, e aí ele se jogava e ia contra o muro. Eu não sei como é que ele não quebrava, ninguém conseguia segurar. Aí quando começou os trabalhos, ele entrava, aí ele sentava para começar a gritar, já saía a porta fora, e a mãe trazia. O pessoal disse, não traz, não, aqui não é o caso, não é aqui, tem um trabalho de obsessão, né? Lá no Cidade do Chico não era uma cidade no sentido que a gente conhece, com revolução, com trabalho, era um lugar onde o Chico trabalhava. Então, o Chico já tinha dito para procurar a cidade de Paz e Amor, a cidade tal, lá que tinha trabalho de obsessão, mas a mãe não. Então, era um caso assim, um caso muito, nunca esqueci esse caso, porque era um domínio completo. E a obsessão, ela existe não só a nível individual, quanto a nível coletivo. No que se refere ao resgate individual e coletivo, meus irmãos, na década de 50, nós temos um caso individual, cada um paga aquilo os erros que cometeu, separadamente. Coletivo quem erra em conjunto, paga em conjunto. Na década de 50, incendiou um circo no Rio de Janeiro, 300 pessoas desencarnaram, queimando, o resto conseguiu se safar. Mais tarde, muitos anos depois,
veio uma mensagem pelo Chico contando quem eram aqueles 300. Esses 300 eram pessoas que no tempo do Cristo fizeram uma reunião no conselho para mandar cristãos para a fogueira. Eles planejaram e realmente conseguiram, porque ia chegar um enviado de César, eles queriam fazer uma coisa para chamar atenção, como atirar para os leões já estava muito manjado, o que eles fizeram? Atearam resina nos postes, amarraram cristãos que eles prenderam, e quando chegasse esse enviado de César, ele passaria num corredor de luz, isto é, um corredor formado por chamas humanas. E se assim planejaram, assim fizeram. Isso no tempo do Cristo. Vamos considerar ano zero, mais ou menos, né? Esse incêndio foi em 1955, uma coisa assim, na década de 50. O Raul Teixeira até Niterói reuniu mais de 1000 pessoas no circo. Nesse meio desses 1000 estavam esses 300 pessoas que estavam em faixas etárias diferentes, né? Tinham reencarnado em tempos diferentes, mas esses 300 em faixas etárias diferentes, moços, velhos, maduros, estavam ali. Esses 300 não conseguiram se escapar, porque era o resgate. Então, errar em conjunto, pagar em conjunto. Aí alguém perguntou para o Chico, mas desde lá do ano zero, vamos supor, quase 2000 anos depois, por que tanto tempo o resgate, demora tanto do pagamento da dívida, né? Mais de 1000 anos. E o Chico disse, porque o resgate tem que vir na hora que a pessoa está preparada para assimilar a lição. Só naquele momento que eles, como espíritos, depois retornaram ao mundo espiritual, estavam preparados para assimilar a lição e entender no mundo espiritual que estavam resgatando aquele erro cometido lá no tempo do Cristo. Bem, reforma íntima, né? Outra coisa, quero dar um exemplo então do resgate coletivo, individual. Uma senhora procurou o Chico, eu já estou encerrando, tá aí, moço? Já estou. O neto já está louco que vai embora. Bom. Mentalmente ele está me correndo. Não tem coragem de me verbalizar. Bom, é que o tema é complexo, né? Eu procurei fazer uma síntese. Uma senhora procurou o Chico, ela adotou uma criança. E essa criança teve uma doença e perdeu os 2 bracinhos, depois mais tarde perdeu uma perna, foi amputado, tinha que amputar, não tinha outro jeito. Aí, passado o tempo, essa doença surgiu naquela última perna, que teria também que amputar. Aí ela se entrou em desespero, foi procurar o Chico, conversou com o Chico, e lá pelas tantas, né, lá pela meia-noite, porque o Chico não tinha pressa de sair, ele atendia a todos com muito amor e muito carinho, qualquer nível social, e aí o Emmanuel disse, olha, disse para ela que esse espírito aí, que está aí encarnado nessa criança, já suicidou-se 10 vezes, em 10 encarnações anteriores. Ele estava planejando mais um suicídio. Ele ia pular que nem um saci com aquela única perninha que restava, ia se atirar lá no abismo, na coisa. Tá? Então ele estava planejando o 11º suicídio. Então a única maneira de fazer com que aquele espírito não cometesse mais erros ainda, aumentasse sua dívida através de um novo suicídio, surgiu essa doença e foi amputada a perna dessa criança. Então ela compreendeu que às vezes, gente, a dor é a medicina da alma. Ideal seria que nós melhorássemos inteiramente pelo amor, através da prática do bem. Mas nem sempre é assim. Então, quando o amor não funciona em nós, vem a pedagogia da dor. Tá? E para encerrar, então, nós queremos dizer para os irmãos que nós, os trabalhadores da Última Hora dos Espíritas, que tivemos conhecimento das 3 revelações, nós vimos nesse contexto que nós mostramos aí, essa turbulência, nós vimos que, se por um lado é difícil, a gente tem muita dificuldade de conviver no mundo assim, por outro lado, é um palco fabuloso de testemunho. Nunca foi tão promissor para nós espíritas dar o nosso testemunho.
porque lá no tempo de Cristo o testemunho era físico, né? Nós éramos atirados aos leões, como leões, era jogado na fogueira, era crucificado. Hoje não, hoje o sacrifício é moral. É o sacrifício do orgulho, da vaidade e do egoísmo no templo da consciência. Ou seja, nos é cobrado conduta. A porta estreita do que fala a Bíblia. A porta estreita é a porta da renúncia, é a porta do desprendimento, é a porta da caridade, enfim, é a porta das virtudes. Poucos passam ela estreita. A porta larga é a porta das facilidades, dos gozos, dos prazeres mundanos. Então, a porta larga passa muita gente, mas na porta estreita pouca gente passa. Exige de nós sacrifício, renúncia, prática permanente no bem e no campo do bem e da caridade. Também queremos dizer aos irmãos que, sendo trabalhadores da última hora, nós contamos, além dessa bagagem de conhecimento da primeira, segunda e terceira revelações, esclarecimento, nós contamos também, muitas vezes, nós contamos com a presença não só do nosso mestre, porque nós espíritas não somos aqueles de ver o Cristo como aquele que morreu na cruz. Tudo bem, ele não morreu, ele foi assassinado. Nós temos maneira de dizer Jesus morreu, parece que ele se entregou, parece que ele se suicidou. Não, Jesus foi assassinado. Foi um homicídio programado, cuja pena foi crucificação. Poderia ser, sei lá, naquele tempo tinha enforcamento, ele foi assassinado. Então, mas a gente sabe que, além do corpo, sobrevive o Espírito luminoso Jesus, que está presente entre nós, envolvendo a todo o planeta Terra, visto que ele é o governador espiritual do planeta Terra. E nos deixou esse evangelho maravilhoso, esse conjunto de ensinamentos morais, trazido novamente pela doutrina espírita, que é um farol. O evangelho para nós é um farol. E para encerrar, queridos irmãos, eu quero ler um texto. É uma prosa poética, vamos dizer assim. Prece no alvorecer, que sirva para todos nós de estímulo. Acordei quando a manhã se vestia de luz para receber o dia. O sol, espreguiçando-se por trás das nuvens, derramava seus raios mornos pela terra. Abrindo a janela, senti uma grande alegria e desejei orar ao Criador de todas as coisas, ao Pai de todos nós. Queria dizer tantas coisas, mas como se pode, sendo tão pequeno, dizer coisas grandiosas a quem é tão onipotente? Desejei abraçar o dia e servir, fazer algo útil, bom, especial. Como se pode agradecer ao Pai generoso por tantas dádivas, se não buscando se tornar um servidor para as suas criaturas? Entre a timidez e a emoção, com o coração a cantar em descompasso no peito, comecei: meu Deus e meu Senhor, eu gostaria tanto de poder colaborar contigo. Eu gostaria de ser um jardim de flores, de todas as cores, para embelezar a terra. Mas, na pobreza que minha alma encerra, se não puder ser um jardim, deixa-me ser uma rosa solitária, em uma fenda da rocha, colocando beleza no painel nobre da natureza. Eu gostaria de ser um canteiro perfumado, onde as abelhas viessem colher néctar para produzir um mel que alimentaria bocas infantis. Eu gostaria de ser um trigal maduro para colocar pão na mesa da humanidade, mas é demais para mim. Como não poderei ser uma seara, ajuda-me a ser o grão, que caindo no chão se multiplique no milhão, e me transforme em pão para os meus irmãos. Eu gostaria de ser um pomar de frutos maduros para acabar com a fome, mas na pobreza que me consome, te venho pedir para ser uma árvore desgalhada, projetando sombra na estrada. Talvez alguém, em passando de mansinho por esse caminho, possa me dizer olá, e respondendo, eu estendo a mão e me ofereça: sou teu irmão, sou teu amigo. Eu gostaria de ser como a chuva generosa, que caísse na terra porosa e reverdecesse o chão. Mas, como não conseguirei, então, te pedirei para ser um copo de água fria que mate a sede de quem anda na desesperação. Eu gostaria de ser um riacho
que descesse a encosta da montanha cantando, por entre as pedras, ofertando linfa refrescante às árvores que protegem o sol. Meu Deus, eu gostaria de ser como a Via Láctea, de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas e a dor debandasse na busca de um novo dia. Mas na minha pequenez, sem conseguir, te quero pedir para ser um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem anda na solidão. Eu gostaria de ser um poeta, um artista, um trovador, quem sabe um cantor, um esteta, orador para falar da magia e da beleza da tua glória. Mas, como eu quase nada sou, como me falta o verbo, a maestria, então eu te peço, Senhor, para ser o companheiro da criatura deserdada, deixa-me caminhar pela estrada e estender a mão a quem anda solitário e triste. Deixa-me ser a mão de sustento e lhe dizer, sou teu irmão, estou contigo, vem comigo. Nós gostaríamos então, agradecendo a atenção de todos, lembrar o ensinamento do Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade é o conjunto de espíritos iluminados que coordenaram a codificação espírita do mundo espiritual. Disse-nos o Espírito de Verdade, espíritas, para nós, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Muita paz a todos.